The envelope was sent from Blacksburg, Virginia on Monday morning. And looking at a copy, you can even see the handwriting of the clerk checking it in at 9:01 a.m. Bem-vindo ao Atmódio Brasil. E hoje nós vamos analisar os manifestos mais cheios de ódio e revoltantes já escritos por autores de atos de violência em massa e sem sentido. To the press and said, I want to make a deal. And it took this case in an entirely new direction. Número 10. Um chamado às armas. Juraj Krajcik. Our LGBTIQ community must be safe. We must fight hate. Matusz and Juraj should never have been a target. And their murder shows how far we still need to go. And I know that this parliament will keep fighting and leading that fight. O manifesto já é motivo de preocupação, mas um completamente anônimo pode causar desespero. Em 12 de outubro de 2022, Juraj Krajcik publicou anonimamente o seu decreto de 65 páginas, listando quem ele considerava os seus inimigos. Em um trecho, ele exaltava autores de crimes de ódio do passado. Em outro, ele atacava pessoas de outras religiões e orientações sexuais. Ele chegou a culpar o judaísmo pela pandemia de Covid-19, deixando claro até que ponto havia se perdido em teorias conspiratórias. Poucas horas depois da publicação do manifesto, Juraj atacou um bar gay em Bratislava, na Eslováquia, matando 2 pessoas. E ficou evidente que ele pretendia tirar ainda mais vidas. Número 9. A verdade inconveniente. Patrick Crusius. Police say a gunman is in custody after opening fire inside a shopping center in El Paso, Texas. Our Nexstar station in El Paso reports 18 deaths. A hospital in the area says it is treating 11 people, 9 of those listed in critical condition. Um ataque terrorista pode acabar inspirando outros, e esse foi só mais um exemplo. Influenciado pelos atentados brutais em Christchurch, na Nova Zelândia, no início de 2019, Patrick Crusius foi até um Walmart em El Paso, no Texas, decidido a repetir a violência. Antes disso, ele publicou um texto no fórum 8chan com seus pensamentos finais, cheio de ódio contra imigrantes e latino-americanos, promovendo teorias supremacistas brancas e ofensas. This attack is a response to the Hispanic invasion of Texas, the author writes. They are the instigators, not me. I am simply defending my country from cultural and ethnic replacement brought on by an invasion. Ele ainda sugeriu que o seu objetivo era assustar os imigrantes a ponto de fazerem as malas e deixarem o país, o que, segundo ele, fortaleceria a sua causa política. Pouco depois, ele colocou esse plano cruel em prática, matando 23 pessoas e ferindo outras 22. A federal judge sentenced Patrick Crusius to 90 consecutive life sentences for the 2019 massacre at an El Paso Walmart. The 24-year-old from Allen pleaded guilty earlier this year to dozens of hate crimes charges for the shooting, which left 23 people dead. Número 8. Meu Manifesto. Christopher Harper Mercer. The community, state and nation is mourning following the mass shooting in Roseburg. Ler o conteúdo de um manifesto pode revelar questões perturbadoras sobre o autor. E esse foi o caso de Christopher Harper Mercer. Durante o massacre no Umpqua Community College, em 2015, ele poupou a vida de um colega apenas para que a sua mensagem final chegasse às autoridades. Ao acessarem o documento, ficou claro que havia muito mais ali do que puro ódio. His online history indicates he was also fascinated with other mass shooters, saying, seems like the more people you kill, the more you're in the limelight. If he's making comments about previous mass shooters, it's that he wants to join the club. He wants to be special. He wants to be recognized. Harper Mercer falava sobre estar alinhado com forças demoníacas e como se juntaria a elas após o seu último ato, além de incentivar outras pessoas a cometerem atos de violência. O manifesto ainda trazia elementos bizarros, como ataques racistas contra homens negros, uma lista das bandas que ele gostava e até uma sessão de perguntas frequentes. You told me before you didn't want to talk too much about your son, obviously, because you're going through so much pain, but you also realize that people are going to remember him differently now forever. He'll always be remembered for what he did on Thursday, I know that. I can't change that. Número 7. Você espera por um sinal enquanto o seu povo espera por você. Peyton Gendron. He exited his vehicle. He was very heavily armed. He had tactical gear. He had a tactical helmet on. He had a camera that he was live streaming what he was doing. The gunman shot 4 people outside in the parking lot before entering the grocery store where he was met
by a security guard. Enquanto alguns manifestos expõem apenas as crenças do autor, outros mostram uma grande falta de pensamento próprio, como o de 180 páginas escrito por Peyton Gendron. Mais de um quarto do texto teria sido copiado de outros extremistas. Ele dizia ter sido doutrinado em fóruns online, mas foi por conta própria que ele decidiu atacar pessoas inocentes em um supermercado de Buffalo, em Nova York. This is the worst nightmare that any community can face, and we are hurting and we are seething right now as a community. No texto, ele detalha os planos para o massacre e afirma ter escolhido a região por sua grande população negra. Também espalhou desinformação, usando fotos de um influenciador e se passando por ele. Mesmo sem originalidade, o manifesto expôs como essas ideologias de ódio continuam se espalhando com facilidade. You will never see the light of day as a free man ever again. It is the judgment of this court for your conviction under the first count of the indictment, a domestic act of terrorism motivated by hate in the first degree. Número 6. Meu Mundo Distorcido. A história de Elliot Rodger. Elliot Rodger. Rodger's mother, Lichen, discovered the terrifying threat in her email at 9:17 that evening. She then discovered her son's last YouTube video titled Retribution. And I will slaughter every single spoiled, stuck-up, blonde I see inside there. A propagação de ideologias perigosas já fez muitas vítimas, e Elliot Rodger foi o responsável por um dos casos mais perturbadores. Universitário de dia e vlogger incel à noite, ele não se preocupava com o que postava na internet. Antes do ataque em Isla Vista, em 2014, ele publicou vários vídeos e fotos explicando a sua visão de mundo, além de escrever um ensaio de 137 páginas contando a sua história. Rodger wrote, all of those beautiful girls I've desired so much in my life, but can never have because they despise and loathe me. I will destroy. A family friend, Simon Astaire, says Rodger sent his diatribe called My Twisted World to a couple dozen people, including his mother and father, not long before terrorizing the UC Santa Barbara campus. Rodger culpava as mulheres por seus problemas, associando-as a doenças e dizendo que elas não deveriam ter direitos. No texto, ele descreveu quem pretendia matar e como faria isso. O mais assustador, porém, é que até o fim ele acreditava ser um herói. Girls gave their affection and sex and love to other men, but never to me. I'm 22 years old and I'm still a virgin. He was really upset about why is the world so unfair to him. Número 5, sem título, Sang-Hui Cho. You had 100 billion chances in the ways to have avoided today, but you decided to spill my blood. You forced me into a corner and gave me only one option. The decision was yours. Now you have blood on your hands that will never wash off. Enquanto algumas pessoas deixam claro as suas intenções violentas antes de agir, outras não dão nenhum sinal até que seja tarde demais. Antes de realizar 2 ataques na Virginia Tech, no dia 16 de abril de 2007, Sang-Hui Cho era visto como alguém comum. Era visto como alguém muito reservado, e apenas os seus trabalhos escolares davam pistas sobre os seus pensamentos sombrios. There was another play about how he was gonna get revenge on a teacher who had given him low marks, and so he just once again lashed out within the play with just very brutal, vulgar language. It was hard to read. Na manhã do massacre, Cho enviou o seu manifesto multimídia para a NBC News, que o recebeu no dia seguinte. O pacote incluía um ensaio de 1.800 palavras, fotos e vídeos em que ele se comparava a divindades e pedia por sangue nas ruas. O mais perturbador é que pessoas próximas acreditavam que o manifesto era apenas uma dramatização, o que pode significar que nunca saberemos o que ele realmente pensava. Much of it is incoherent, laced with profanity. He rails against hedonism and Christianity. You just loved crucifying me. You loved inducing cancer in my head, terrorizing my heart, and raping my soul all this time. Número 4. A grande substituição, Brenton Tarrant. The Associated Press reporting that many people have been killed in a mass shooting at a mosque in the New Zealand city of Christchurch. New reports of a second mosque in the city also being attacked. Radio New Zealand reporting at least 30 people have been shot, although we don't know how badly they're injured. Esse manifesto é de Brenton Tarrant, responsável por um ataque em 2019, e se destaca pela natureza perturbadora e bizarra do conteúdo, que inspirou
inspirou vários imitadores, alguns dos quais aparecem nessa lista. Tarrant misturou as suas visões anti-imigração e supremacistas brancas com memes e falsos indicadores. Ele buscava causar o máximo de discórdia possível, criando bodes expiatórios falsos, como videogames e cultura da internet, para justificar o seu ataque. He called it The Great Replacement. Now, it was based on a book that's been written by a French author, Renaud Camus, also called The Great Replacement. And his theory maintains that Europe's white majority is being actively replaced by Northern African, Sub-Saharan African immigrants, many of whom are Muslim. Ele incluiu textos copiados que viralizaram na internet e até incentivou o público a seguir canais no YouTube, sempre com um tom carregado de ódio. Mas o mais chocante foi a sua intenção declarada de provocar uma guerra civil. Era diferente de tudo que as autoridades já tinham visto, mas esse tom irônico acabou virando o novo e preocupante padrão. On each of the 51 charges of murder, charges 1 to 51, you were sentenced to life imprisonment. I order that you serve the sentences without parole. On each of the 40 charges of attempted murder, charges 52 to 91, you were sentenced to concurrent terms of 12 years in prison. Número 3. RTF 88. Dylan Roof. Well, I killed him. Well, I guess. I mean, I don't really know. I don't know how many people or anything like that. So did you shoot him? Yes. What kind of gun did you use? A Glock 45. A internet é uma faca de dois gumes. Dá voz a todos, inclusive a quem carrega ódio no coração. Antes de cometer um ataque brutal em uma igreja de Charleston em 2015, Dylan Roof usou a internet para espalhar o seu discurso de ódio. Ele escreveu um texto com mais de 2.000 palavras, no qual ele dizia que o assassinato de Trayvon Martin foi o ponto de partida para suas crenças racistas. Was that your gun or? Yes, I bought it from the gun store. Anyway, they saw it, but I just sat down because I guess they just didn't say anything. You know, and then I was sitting there and I was like, you know, just thinking about whether I should do it or not. You know, and that's why I was sitting there for 15 minutes, just like, you know, like, because I know I could have just walked out. A partir daí, ele lançou uma enxurrada de insultos contra pessoas negras, defendendo a segregação e dizendo que o racismo deveria ter sido ainda pior. No começo do manifesto, ele afirma ter crescido em um lar sem preconceitos, o que mostra como ideias perigosas podem surgir até em ambientes aparentemente livres de ódio. White people are pretending like we are all the same and equal. I could not go another day without doing something. It was worth it. It isn't up to me anymore. I did what I could do. Número 2. 2083. Uma declaração europeia de independência. Anders Behring Breivik. Ute i den alderen, jeg vet ikke hva jeg skal si mer. Han oppførte seg litt, han var litt innelukket og var ikke så veldig sosial på en måte. Men han hadde ingen ekstreme tilbøyeligheter, så lenge jeg kjente ham. É difícil entender o que leva alguém a cometer 2 atentados terroristas, mas um manifesto de mais de 1.500 páginas dá uma boa pista. Anders Behring Breivik, o homem responsável pelos ataques na Noruega em 2011, que tirou a vida de 77 pessoas, deixou as suas intenções bem claras no manifesto. No documento, ele detalha 2 anos de planejamento, desde o aluguel de uma fazenda até como fabricar explosivos. He yelled, "I'm going to kill you all." And he was very accurate on where he was shooting. Almost every shot hit something or someone. For an hour and a half, the killer scoured the island. People started to run into their tents. And when he saw which tent were just closed up, he just opened it and started shooting. Misturado às suas ideias de uma suposta reinterpretação da história, ele também espalhava discursos contra estrangeiros, além de incluir guias sobre agricultura e até instruções para a violência. Apesar de grande parte do texto ter sido plagiada, infelizmente esse material ainda é levado a sério por alguns grupos. Og i de verste stunder så tenker jeg at det siste han burde gjøre var at når han istedenfor å drepe så mange mennesker, så burde han ta sitt eget liv. Det er sterke ord fra en far. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. A sociedade industrial e o seu futuro. Ted Kaczynski. Along with the latest bomb, he sent 3 letters.
The letter says the bombings are the work of a group that hopes to promote instability in industrial society. The bomber says he will stop if a long article he's written is published in a major U.S. publication. Enquanto a maioria publica os seus manifestos antes de realizar os ataques, Ted Kaczynski, mais conhecido como Unabomber, usou o seu como condição para parar a sua violência. Por quase 2 décadas, ele cometeu uma série de atentados à bomba nos Estados Unidos. Em 1995, ele surpreendeu o país ao condicionar o fim dos ataques à publicação das suas ideias, e de forma polêmica, elas foram publicadas. He made it very clear. If you publish the manifesto in the New York Times or the Washington Post, the terrorist group FC will desist from terrorism. Cases are solved when the subject starts communicating. Anytime you have someone that wants something, they usually give away a little bit of themselves. The question became, how are we going to take advantage of his offer, if at all? Kaczynski culpou a tecnologia pela decadência da sociedade, chegando a dizer que as máquinas tinham mais direitos do que os humanos. Também propôs derrubar a civilização para alcançar o verdadeiro progresso. Embora não fosse tão impregnado de ódio como os manifestos de outros, ainda refletia uma visão equivocada do mundo, mostrando como qualquer causa pode ser usada para justificar a violência. Prosecutor Robert Cleary. The Unabomber's career is over. Today, for the very first time, Mr. Kaczynski offered to plead to a sentence of life in prison with absolutely no strings attached. Then his brother David Kaczynski spoke. I would like to say that our reaction to today's plea agreement is one of deep relief. Conta pra gente aqui nos comentários qual dessas histórias você acha a mais chocante. Confira também esse outro clipe recente do Atmódio Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.